Glória a Deus. Nós estamos no propósito, hoje, sobre o novo de Deus, na minha saúde. Eu vou te dar algumas dicas hoje, preciosas no Senhor, para que possamos ir bem em todas as áreas. Nós precisamos conhecer a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Eu quero que você abra comigo lá em Eclesiastes. Nós vamos aprender algo aqui em Eclesiastes. Abre comigo em Eclesiastes 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11 desse livro. Aqui diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E o que foi, eu quero que você não, se você não frisou esse versículo é de muita profundidade. Aqui diz assim no versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus, nós louvamos ao Senhor nessa manhã. Queremos, ó Deus, aprender através da sua palavra. Queremos, ó Deus, tirar daqui do nosso coração toda a resistência, que teu Espírito Santo venha e nos conduza nessa caminhada nessa manhã. Leva os nossos pensamentos, as nossas intenções, todas as nossas dúvidas, carências, Deus, diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor tem cuidado. E muitas vezes, Senhor, falta em nós disposição para crermos, disposição para entregarmos, disposição para confiarmos. Eu quero, diante do Senhor aqui, pedir que o Senhor venha com a tua graça, com a tua bondade, Deus, sobre nós nessa manhã. Que nós possamos, ó Deus, receber do alto algo novo para a nossa vida, para a nossa saúde, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus fez tudo. Um dos patrimônios, o patrimônio maior que Deus deu para cada um de nós, foi o tempo. E Deus, aqui nesses versículos que nós lemos, 4 versículos que nós lemos, Ele tem grande coisa para nos ensinar. Tudo fez Deus, a primeira coisa que é frisado aqui, que Deus fez, formoso. Ele fez formoso, eterno. A palavra diz que lá, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus fará é eterno. Não existe, Deus é atemporal, não existe tempo, não existe limitação para Deus. A palavra diz que Deus é Deus do impossível. A nossa mente ainda não é capaz de entender o que Deus desenhou, o que Deus escreveu e o que Deus ainda tem para revelar. Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Embora muitas vezes nós achamos que estamos carentes, necessitados e nós estamos longe daquilo que queremos alcançar.
Assim como a Sara falou, às vezes o não de Deus, ele tromba com a nossa verdade. Ele vem e choca com a nossa verdade. Mas Deus, a minha verdade é essa. A minha verdade é essa, eu queria isso, mas a palavra diz quem é a verdade. Deus é a verdade. E nós precisamos, o mundo tem corrido atrás de tantas coisas, e uma dessas coisas é conhecimento. E muitas vezes nós vamos para longe do conhecimento de Deus. Eu tenho refletido muito na pessoa de um homem que começou o ministério dele cheio, no caminho, ouvindo Deus, na presença de Deus, querendo conhecer mais de Deus. Salomão. Salomão, ele ouvia Deus, então nós podemos dizer com certeza que ele conhecia Deus, que ele tinha intimidade, amizade, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Ele ouvia Deus falar, Deus falava, Deus falou com ele. E uma das coisas que ele pediu para Deus foi sabedoria. E no caminhar de Salomão, eu entendo que ele não perdeu a sabedoria. Ele perdeu a convivência. Ele perdeu a companhia. Ele saiu da companhia de Deus. A palavra diz que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em tudo, em todos, em todo lugar. Nos céus, na terra, embaixo. Ele está em todos os lugares. Quando eu respiro, faz assim, ó. Eu respiro Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós temos vida. Porque nós estamos em Deus. Mas muitas vezes nós saímos dessa presença porque, na verdade, o tempo urge. Quem já ouviu isso? O tempo urge. O tempo me consome. A hora é num piscar de olhos. E nós temos que estar muito atentos. Eu e você precisamos nos atentar. É sim bom que o homem ele desfrute do fruto do seu trabalho. É bom também, é dom de Deus. Aqui nesses versículos fala comer, beber, desfrutar das conquistas. Isso é dom de Deus, é um dos dons mais preciosos de Deus. E lá em Isaías 48, se os meninos puderem projetar, tiver como projetar, seria excelente. Isaías 48, nós vamos ver no versículo 28 a 31. Ver se eu consigo abrir o meu aqui. Tem tanto papelzinho na minha Bíblia, gente. A minha Bíblia, ela é... Depois vou te deixar pegar ela para você ver o tanto que ela é manuseada, tadinha. Tadinha nada, ela é bênção. 48, nós vamos ler alguns versículos aqui, do 28. Vocês estão comigo aí? Espera aí, amor. 48, eu anotei 48? 40. Desculpa. Me desculpa. Eu li 28 e falei para vocês 48. É 40, 28. Isso mesmo. Aqui tem das chaves que você precisa guardar no seu coração. Deus é poder, você concorda comigo? E por que o poder às vezes está tão longe de nós? É porque Deus está longe de nós? Eu acredito que não. É porque nós estamos longe de Deus. Nós nos afastamos por tempos, ou por um tempo da presença de Deus. Aqui diz assim no versículo 28 de Isaías 48. Não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aqui ele diz,
Onde que eu vou buscar força? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que eu não tenho nenhum vigor. Aqui ainda continua. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustão caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Quer saúde? Fica na dependência do Senhor. Confia nele. Fica em sua presença. Só dele vem o renovo, o novo. Guardar os ensinos, os mandamentos, traz a mim, a você, sabedoria e entendimento. E o entendimento e a sabedoria nos conduzirá à obediência. Foi uma das virtudes que Salomão foi perdendo no caminho dele. O entendimento do que era sábio, do que era obediência. O Salmo 119:5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O poder que está na providência de Deus está na sua, na tua, na vossa presença. É estar diante dele, é estar perto dele, é convidá-lo a estar conosco o todo o tempo. Na manhã eu levanto, Senhor, esteja comigo nesse dia. Venha comigo para me tomar as decisões sábias. Deus de cedinho, convidá-lo para estar ao nosso lado. Se eu quero poder, se eu quero esse poder que existe na presença de Deus, para todas as chaves serem, as portas e as chaves, para as portas serem abertas, é permanência na presença de Deus. E para mim permanecer na presença de Deus, existe 3 coisas que eu coloquei aqui, que nós precisamos ter. Um sábio, a primeira coisa que ele tem é temor. Temor de Deus. Segundo, obediência e dependência. Nós tememos porque conhecemos. Nós obedecemos porque confiamos. Nós dependemos porque existe descanso na presença de Deus. Se eu quero saúde, eu preciso permanecer na presença. A obediência. E aqui, na presença, eu vou ganhando confiança em Deus. Entrando no cuidado de Deus. E conhecendo quais são os seus propósitos e quais são os seus caminhos. Lá em Provérbios 4:13 diz assim: retenha a instrução e não alargues. Sabe, queridos, muitas vezes nós até temos muitos ensinamentos. Nós sabemos muito, mas nós não praticamos. Nós precisamos, uma das coisas que o cristão mais precisa é orar. E se você orar a palavra, você vai entender, vai estar no propósito de Deus para você. Aí você vai confiar. Sabe, queridos, nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra. A palavra, ela é vida, ela é saúde, ela é descanso, ela nos dá poder. Uma vez não, há mais ou menos 9 anos atrás, hoje o Horácio até me lembrou disso, não sei se foi hoje ou ontem à noite, que uma das frases que a Simone falou para nós, que nós sempre estávamos com ela,
Quem conheceu a Simone foi uma irmã minha, nós tínhamos relacionamento desde pequena, e nós crescemos, convertemos, caminhamos junto até o Senhor recolher ela. Ela dizia assim, a maior cura que Deus fez, a maior cura que Deus fez em mim é invisível. Ninguém pode ver. Você tem permitido Deus fazer essa cura em você, no seu psique? Você entende que Deus te ama ao ponto de mudar a sua história ou não mudar a sua história? Assim como a Sara falou, né? O não de Deus. Sabe, queridos, muitos nãos de Deus é para nos trazer salvação. Se Deus desse sim para o que existe no nosso coração, que não é o caminhar com Ele, não é o conhecer a Ele, não é o entender os seus propósitos, nós nos perdemos. Por isso existe muita gente perdida dentro da igreja. Dentro da casa de Deus, são como dracmas perdidas. Não encontram o seu propósito. O poder também, aqui diz assim, por que eu vou me instruir? Você teria coragem de fazer cirurgia com uma pessoa sem instrução? Às vezes a gente pergunta assim, eu quero ir no melhor profissional. Se tiver um problema no coração, se tiver um problema cerebral, se tiver um problema, qualquer problema, você quer ir naquele que tem instrução. Aquele que conhece. Como o mundo vem até nós enfermos, doentes, e nós não entendemos o que precisamos fazer. Nós precisamos ser instruídos. E aqui, nesse versículo lá do Provérbios, fala assim, retém a instrução e não alargues. Ainda fala assim, guarda. Se está pedindo para nós guardar ela, porque pode ser roubada, viu? Ela pode ser roubada. A nossa instrução, a nossa sabedoria pode ser roubada, sim. Existe um adversário milenar, imortal, até o julgamento dele, que milita, que está ao nosso derredor. Ele pode roubar, sim. Por isso que a Bíblia fala para nós guarda a instrução e não largues dela. Por quê? Porque ela é vida. Ela é vida, a instrução é vida. O tolo cai facilmente no abismo, mas quem tem sabedoria, quem guarda os ensinamentos, que é a sabedoria, não desse mundo, mas a sabedoria que vem do alto. A instrução, ela gera em nós, ela passa, ela queima em nós, ela arde em nós, e nós passamos a temer a quem nos instrui, nós passamos a respeitar, nós passamos a viver naquele propósito. O temor, quando Deus fala, um dos primeiros mandamentos, temer, amar ao Senhor. O temor do Senhor é a chave de todas as portas. E Deus vai, quando nós tememos a Deus, nós começamos a respeitar. O respeito nos leva a entrar e a viver no propósito. O que eu falei no começo? Que tudo que Deus propõe, tudo que Deus fez, Ele é eterno, atemporal. E muitas vezes na Bíblia, assim como a Simone entendeu isso, o viver que Deus fala na Bíblia é atemporal. É para eternidade. É para algo maior. É claro, queridos, que Deus hoje Ele quer te curar. Ele quer manifestar. Ele quer fazer um milagre para que todos creiam
através de você. Sim, mas nós não podemos nos perder nos não de Deus. Achando que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós. Nunca houve uma geração tão adoecida psiquicamente. Pessoas que não se acham, que não se encontram, que estão perdidas nos labirintos da sua infância ainda. Adultos congelados aos 5 anos. Adultos congelados com traumas que aconteceu no ventre aos 2 anos. E a Bíblia fala que Deus nos propõe esse renovo para nós sairmos desse estado de inércia e acreditarmos que Deus fará hoje e fará eternamente, porque Ele é Deus. Simplesmente assim. Simples assim, Ele é Deus. E nós precisamos nos preparar para as batalhas que ainda vão surgir, queridos. Eu fico olhando a igreja, poderia estar essa igreja hoje lotada. Porque os dias têm sido breves. E nós precisamos aprender a temer as verdades de Deus. Temer não é ter medo. Temer é respeitar os desígnios de Deus. Você acredita que Deus virá? Você acredita que os propósitos e os desígnios de Deus vão se cumprir? Comece a temer a Deus. Só Ele tem poder para matar, para ressuscitar, para curar, para fazer o impossível na minha vida e na sua vida. O mentiroso, ele até vem com laços de enfeites, mas ele nada há nele da verdade. A verdade, ela é absoluta, ela não tem mancha, ela é limpa, ela é como a água que você pode ver seu rosto refletido nela, de tão limpa. A verdade é aonde nós devemos estar, não na minha verdade, porque eu posso ter muitas verdades. Eu posso ter muitos caminhos, mas existe um caminho, uma verdade e uma vida. E o seu nome é Jesus. Só existe Ele. Não entre em outro caminho. Porque a presença de Deus, ela com certeza, você vai perder essa presença. E a presença de Deus é a que nos conduz para as águas tranquilas. Guardar o coração, lá em Provérbios, versículo 23, sempre fala, e esse versículo ele é muito falado, guarda o coração. Mas por que guardar o coração? Muitas vezes os jovens perguntam, como que a gente guarda o coração? Primeira coisa que você deve fazer, entregá-lo ao Senhor. Senhor, o meu coração é teu. Verbaliza isso. Quando a gente verbaliza isso, a gente já está guardando o nosso coração. Deus faz morada no meu coração. Guarda as minhas emoções, muda as minhas intenções. É oração, é entrega. Aí por que guardar? Queridos, aqui, esse versículo, ele é muito forte, porque lá procedem, nascem as fontes da vida. O interessante é que fala as fontes. Tem muita água para jorrar através de mim. Tem muita água para jorrar através de você. Nós podemos inundar a humanidade com essas águas. Se as nossas águas forem limpas, forem transparentes, forem saudáveis. A sabedoria, lá em Provérbios 3, de 1 a 5, também fala, se você quiser anotar, a sabedoria é obedeça ao Senhor em tudo e guarda os mandamentos. Guarda a tua palavra,
porque te acrescentarão anos de vida e paz. Ata ao pescoço, como se fosse um colar, a benignidade e a fidelidade. A benignidade fala de benigno, de coisas boas. A fidelidade fala de zelo e respeito, constância. Quando nós somos fiéis, nós somos constantes, porque acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não seja, lá em Provérbios 3, 7, 8 também fala, não seja sábios com seus próprios olhos, porque os nossos olhos certamente nos levarão por mal. Porque toda sabedoria vem sem Deus é má. Adoece, traz tormento, fadiga, estresse e adoece os ossos. Aqui agora nós vamos entrar no que Jesus nos ensinou. Lá em 3 João 1, 2 fala: está na verdade, está na prática da verdade. Nos traz saúde, prosperidade na alma. Quando nós estamos na verdade, nós recebemos cura emocional no nosso psique. O que é a verdade para você? Eu quero que você pare um pouquinho agora e pense. O que é a verdade para mim? O que significa verdade para você? Se você pudesse dar um rosto para a verdade, qual o semblante desse rosto? Você veria, você imaginaria? Quando nós entendemos o que é verdade, o que é a verdade, o que a verdade está revestida na humanidade. O que foi que mudou em mim quando eu sei a verdade? A Bíblia fala assim que em alguns caminhos que Deus encontrou pecadores, Ele curou esses pecadores, Ele libertou alguns cativos, Ele deu palavra de ordem para os demônios e esses saíram. E o que era quando a pessoa recebia a verdade? O que Jesus falava para eles? Vá e não peques mais. A tua fé te curou. Fé, gente. Dudu falou sobre fé. Fé é fidelidade. É ser fiel. É estar ali na presença. Eu estou no trabalho, eu estou na presença. Eu estou em casa, eu estou na presença. Eu estou na batalha, no exercício, eu estou na presença. Nós não podemos deixar que essa verdade que é Jesus, se você formou a visão do santo, de Jesus, é ela mesmo, é a verdade. E a palavra fala assim que o caminho, quando Jesus ele se entrega, ali ele deixa, eles levarem ele foi para o Calvário. E o caminho que Jesus fez pareceu tranquilo? Jesus, ele foi sorrindo para esse caminho. Às vezes a gente está caminhando e a gente quer esse caminho só cheio de flores, sem espinhos, sem entrega, sem sacrifício. O grande sacrifício Jesus fez. Mas existe um sacrifício que eu preciso fazer todo dia.
que é dominar o meu eu, dominar a minha alma. Estar no caminho não é fácil, mas é perfeito. Estar na verdade não é fácil, mas é perfeita, é nela que está a vida. E só nessas duas dimensões que nós vamos encontrar a vida. Vida, propósito. Paulo, ele encontrou o propósito dele. Ele começou errado. Eu acredito que Paulo começou errado nas perspectivas, né, de servir a Deus. Ele começou achando que estava servindo, mas ele estava lutando contra. Ele começou errado, mas terminou certo. O interessante é que Paulo, ele ensinou muito. Nós temos muito que aprender como Paulo. E o incrível é que ele falava, eu sou pequeno, se o Senhor puder me curar, mas Cristo para mim é tudo. Você tem coragem de falar isso? Cristo para mim é tudo. Não tem problema se a luta está ali, se eu estou nessa peleja, se nós estamos nessa dimensão aqui que parece que está tudo fechado, não se abre. Deus é tudo para você? Deus é tudo lá no abismo, lá nos montes, lá nos vales, passando fome, passando sede, lutando contra a enfermidade, lutando contra diferenças. Deus é vida. Mas eu quero falar mais, além. Deus tem muito para nós nessa vida, aqui na terra. Mas tudo projeta para a eternidade. João 8,32 fala, conhecereis a verdade. Essa verdade vos libertará. Conhecimento é poder. E eu quero te falar, conhecimento, Deus tem falado muito comigo. Conhecimento é relacionamento. Como que eu vou conhecer se eu não tenho relacionamento? Nós precisamos ter relacionamento. Relacionamento entre nós, que a palavra fala que você, quando eu amo meu irmão, quando eu cuido do meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Então nós precisamos amar. Eu sei que tem hora que é difícil me amar, mas eu preciso que você me ame. E eu sei que tem hora que é difícil você se sentir amado, você falar assim, alguém me amar. Mas é importante que eu te ame. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos acudir um ao outro. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Pastora, o que isso tem a ver com a sua palavra? Estar na verdade. Essa é a única verdade. Sermos corpos de Cristo aqui, pequenos Cristo. Entendermos o meu propósito. Eu só vou ter um propósito que vai alegrar o meu coração, que vai me dar poder. É quando eu me torno um pequeno Cristo. Que eu questiono as coisas e não faço o que não agrada ao Senhor. Me recuso a fazer aquilo que não edifica. Isso é estar na verdade. Isso traz cura para nós. Conhecimento é relacionamento. E só através do relacionamento que nós podemos adquirir poder.
Eu só conheço o caminho se eu estou nele. E por ele já passei. Conheço as curvas, conheço as pedras, conheço os abismos, conheço a beleza das flores, conheço o destino, desejo o destino, minha alma anseia por esse destino. É só quando eu conheço esse caminho. Quando a gente faz uma viagem longa e a gente não sabe, já aconteceu comigo muitas vezes, a gente não sabe para onde vai. O pastor Horácio, ele era muito aventureiro quando as meninas eram pequenas e a gente saía sem destino. E eu, uma pessoa masoquista, uma pessoa perfeccionista, eu queria chegar no lugar e já está tudo pronto. Mas muitas vezes não era assim, eu não conhecia o caminho, era longe, e longe, e chegava lá e não tinha nada preparado, não tinha lugar, e era aquela coisa. Mas com Deus nós podemos mudar isso. Com Deus nós podemos, se nós estivermos na verdade, você vai imaginar, fecha os olhos e imagina onde eu vou chegar. Eu vou chegar naquele lugar que Deus preparou para mim. Que nossos olhos ainda não contemplou aqui na terra. Diz que lá vai ter cidade de ouro, de pedras. Diz que vai ter lugares assim, águas, né, que nascem de um trono. Eu fico imaginando este lugar. E eu desejo muito ir para esse lugar. E você só vai para esse lugar de gozo, de cura, de completude, de êxtase, se você estiver no caminho, na verdade. A vida aqui é lucro, assim como Paulo fala. Amém? Viver com Cristo, gente. Aí se eu já passei por ele, eu tenho fé, eu tenho e confio no propósito. Se nós pudéssemos nos lembrar da primeira batalha vencida por nós, que foi quando nós lutamos ali para fecundar o milagre da concepção. A primeira, se você se sente derrotado, eu quero te dizer uma coisa. Você nasceu vencedor. Você competiu, foi a competição mais extraordinária que você fez. Você saiu, não olhou para trás, não viu as dificuldades, não viu as limitações e Deus estava ali com você porque era você. Coloca a mão no seu coração e fala assim, era eu. Porque Deus já tinha um propósito para você. E você venceu a primeira porque você foi levado por esse caminho. Esse caminho que é, essa verdade que é, essa vida que é Jesus. Ela tem que estar nas minhas 3 dimensões, essa verdade. No corpo, cuidando dele, alimentando ele, cuidando mesmo, com todos os cuidados naturais. Fazendo os exames que precisa, indo nos médicos que você confia, cuidar do corpo, porque a palavra fala que ele é templo, ele é morada e precisa estar bem cuidado. A alma, nessa segunda dimensão, é onde nós enfrentamos as mais terríveis batalhas, as mais difíceis guerras. Nós lutamos na alma, no nosso psique. Nós precisamos depender de Deus na nossa psique. Nós precisamos declarar para a nossa alma, para ela ficar quieta, para ela ser dominada, para ela respeitar, obedecer e confiar no Senhor. Sem que o desespero nos atormente. Nós precisamos dar uma palavra de ordem. Você sabia que você pode dar uma palavra de ordem? Você pode declarar.
Você pode orar em oração, declarar eu. Você é sujeito à vontade, à verdade do Senhor. Você pode declarar com seus lábios. Tudo veio a existir no universo através da palavra. Se você ler a Bíblia, você vai entender que toda oração que foi feita foi falada. Oração é oratória, é declaração, é declarar. Fala para sua alma assim, quando você estiver vendo que ela está indo para um lado perverso, porque nós somos perversos. Nós temos a semente adâmica em nós. E nós precisamos falar para ela se aquietar. Aquieta-te, respeita o Senhor e o Espírito. E nós vamos encerrar aqui. O Espírito. A palavra fala assim que ali em Gênesis, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou o sopro de vida. O sopro de vida, o Espírito de Deus, o verbo, aquele vento que entrou em nós. Esse nunca se corrompe. A palavra diz que ele vai voltar para Deus intacto. Intacto. Ele vai voltar para Deus. E quando nós formos daqui, ele vai voltar para Deus. A nossa alma, o nosso corpo são corruptíveis. E eles vão ficar para o juízo. Mas nós precisamos aprender que o Espírito ele tem poder em nós. E se nós apresentarmos e conhecer, relacionar com Deus, ele vai crescer em nós. E ele vai dominar o nosso eu, o nosso ego. Porque se ele estiver empoderado, nós vamos fazer a vontade de Deus. Tem uma canção que eu gosto demais, da Voz da Verdade. É uma canção antiga. E ela fala: acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o melhor em mim. Você acredita? Sabe, queridos, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Ele vai fazer sim. Nós só precisamos permitir. Você se coloque de pé. Você só precisa permitir, deixar, entregar, confiar. Amém? Você precisa confiar que Deus vai fazer o impossível. Ele vai fazer o impossível. Se nós crermos, a palavra fala assim, que o grão de mostarda é o menorzinho dos grãos. E Deus usa uma metáfora. Ele conta uma história. Se nós tivermos fé, acreditar, se nós crermos do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós vamos falar para o monte se atirar no mar. Nem tem mar em Araguari. Mas se eu crer, a palavra fala, que essa montanha vai ser lançada aonde? No mar. Talvez essa montanha hoje está dentro do seu coração. Ela está entupindo, drenando as fontes. Coloque a mão no seu coração e fala para Deus assim: Deus, me ajuda a tirar isso que impede, esse lixo que impede as minhas fontes de jorrar. Comece a orar, faz uma oração particular aí com Deus. Deus sabe as suas dificuldades, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe o que você tem enfrentado. E eu acredito que Deus, Ele quer fazer algo novo. A palavra fala hoje do novo na minha saúde. Talvez você está precisando clamar a saúde de Deus em você.
Talvez você está precisando, talvez você conhece alguém. Se não vem alguém na sua memória, pede para aquele que você não conhece, que está lá no hospital. Deus tem algo para fazer e Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida, a sua oração, a sua fé. Comece agora. Deus, nós louvamos ao Senhor nessa manhã. O Senhor conhece, Deus, as orações, o Senhor está colhendo elas nesse lugar. Queremos te pedir, faz um milagre, Senhor. Tem pessoas aqui que precisam de um milagre. E tem pessoas lá de fora também que precisam de um milagre. O Senhor é dono de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor é poder. E se nós cremos, esse poder pode fluir através de nós. Nós queremos aqui tirar toda a resistência, todas as dúvidas, tudo aquilo que talvez nos deixou desacreditado pelo caminho. Porque o caminho, ele não está perfeito. Tem pedras para serem retiradas. Tem espinhos que nós precisamos tomar cuidados. Pai, mas nos guia, nos ajuda na nossa pouca fé. E se as nossas verdades, Senhor, têm sido contrárias à sua verdade, nós queremos hoje declarar que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não existimos sem o Senhor. Nós só existimos se o Senhor nos der vida. Nos dê essa vida aqui na terra para que nós possamos ainda, quando nos envelhecermos bem velhinhos, depender do Senhor, temer ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja cresça, não para a glória nossa, Senhor, mas para a glória do Senhor. Que milagres aconteçam para que os demais vejam que o Senhor é poder, que o Senhor é benigno e santo e pode mudar a história de um povo. Se você crê, toma aí para você com fé e diz assim para o Senhor: eu acredito, Senhor, eu confio no Senhor. Enquanto os meninos cantam, estão dedilhando aqui, eu quero fazer uma oração com você. Talvez você precisa reconciliar, talvez você precisa se entregar novamente. Fala com Deus assim: Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, eu quero entregar o meu coração em tuas mãos. Porque o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Amém. Se você recebeu isso, aplauda o Senhor que está neste lugar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém? Nesse domingo, vá em paz. Que a graça, a bondade e o que você veio receber hoje, você possa levar para casa. Medite na palavra, conheça a palavra, se relacione, não fique sozinho, relacione com as pessoas, relacione primeiramente com o Senhor, relacione com as pessoas que você ama e com as pessoas que você não ama também. O desafio, ame, porque a verdade estando em mim, ela é poder para fazer o que nós não queremos, mas o que nós precisamos. Amém? As coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude
as coisas de lugar